Todos os esperancenses são testemunhas do badalar do relógio da matriz. Para toda a população, todos os olhos não se cansaram de olhar o relógio, no sentido de saber a hora certa, nas ocasiões mais importantes, ficando costumeiramente atentos ao horário. As pessoas que não possuíam relógio confiavam cegamente no relógio da igreja, na sua precisão durante as 24 horas do dia. Muita gente gracejava com pessoas que perguntavam as horas a alguém que tinha relógio no braço e respondia com ares de brincadeira: "Consulte o relógio dos pobres". Quando era criança, sonhava com o presente de Papai Noel, na noite de Natal, sempre esperando que amanhecesse, no dia de Natal, um relógio em cima da minha chinela. Nunca realizei esse sonho, nunca ganhei um relógio de presente. Nas brincadeiras de meninice, desenhava um relógio no braço, com um lápis de tinta azul. Porém, naqueles idos tempos, nenhum menino de minha idade possuía relógio. O relógio que sempre estava presente na vida de todos nós era o relógio da igreja. Alguns adultos que eram conhecidos como ricos, entre eles os comerciantes tradicionais da cidade ou pessoas de influência no meio social, de bom poder aquisitivo, encomendavam suas calças aos alfaiates, exigindo que a calça fosse feita com 2 bolsos tipo algibeira. Eram relógios automáticos modernos, diferentes dos que se usavam antes, aqueles que só funcionavam se o dono desse corda. Quando quebravam, levavam para o conserto e sempre era a corda do relógio que quebrava. Mas o mais interessante ou o mais importante é descrever não somente a importância que exercia o relógio da igreja sobre a vida das pessoas de toda a comunidade, mas a sua utilidade social e o seu valor romântico para a vida de cada esperancense. Do amanhecer do dia ao final da noite, ele era um meio de orientação, posso dizer assim, uma bússola indispensável. No dia a dia das pessoas, em que todas as atividades da sociedade, no comércio, no esporte, na vida social, no lazer, para o horário de refeições, para o horário de dormir, estudar, ler, viajar, namorar e até para casar. Os casais de namorados que tinham namoro fixo marcavam o horário para os encontros, sempre à noite, cedo da noite, para ir ao cinema ou mesmo ir para a casa da namorada. Era sempre o relógio da matriz, sempre escutado nos 4 cantos da cidade. Se algum dos namorados falhasse ou chegasse atrasado, ele sempre perguntava em tom de repreensão: "Não ouviu o relógio da igreja tocar, não?" A resposta era sempre enrolada. Existia sempre um horário marcante para diversas ocasiões. À noite era o das 8, precisamente 20 horas. Nas décadas anteriores, principalmente a década de 50, ou melhor dizendo, nos anos 50, era costumeiro marcar alguns encontros depois da missa, aos domingos. Isso acontecia com os casais de namorados, com as pessoas que ouviam programas de rádio, isto é, novela pela Rádio Borborema. Outras perguntavam a outras, dentro de casa: "Já ouviste se o relógio da igreja já deu 8 horas?" Se alguém possuía relógio de pulso, não confiava no seu relógio, conferia sempre pelo relógio da igreja. Conferindo o horário, dizia: "Este meu relógio é bom demais, sempre está com a hora igualzinho ao da igreja." Ninguém podia comprar um relógio, pois era objeto de luxo, negócio de gente rica. E os ricos só compravam relógio Ômega, a marca mais famosa. Pois bem, com o desenvolvimento tecnológico, o surto industrial, o aumento do poder aquisitivo da população, o desenvolvimento social, o relógio da igreja começou a ficar em desuso, no esquecimento da população. A cidade foi crescendo, foram surgindo os bairros mais distantes, as pessoas residindo em lugares mais afastados, a ponto de não se escutar mais o relógio da igreja tocando. Parece que ficou uma voz clamando no deserto. Daí começou a ingratidão. Todo mundo de relógio no braço, achando que o relógio da igreja não presta mais.
Se o coitado falhar, atrasar a hora, dizem logo: o relógio da igreja está doido. Não adianta mais nem olhar para ele. Mas, mesmo assim, ele continua incansável, persistindo às intempéries do tempo, marcando o tempo, marcando a hora de todas as pessoas fazerem refeição, de irem para a escola, de ouvir o canto da hora do Ângelus às 6 da tarde e esperar pela novela das 8 e ainda anunciar a hora de dormir. Na década de 40, a energia elétrica de Esperança era movida por um motor que funcionava por trás da casa de seu Antônio Gomes da Rocha, Antônio de Epitácio. E o local em que funcionava aquele motor ficou conhecido como Usina de Luz. O prefeito à época determinou por decreto que a usina só funcionasse até às 0 horas. Antes, fechava às 22 horas. Dizia ainda aquele decreto municipal que o motor começasse a funcionar às 18 horas e, durante o inverno, às 17 horas. Era sempre o relógio da igreja que comandava. Com esse novo horário de funcionamento, a cidade passou a dormir mais tarde. Texto de autoria de Dr. João de Patrício, retirado do blog Revivendo Esperança.